Querido amigo, doutor, doutora, colegas da Advocacia Trabalhista, aqui é o professor Custódio Nogueira, dando andamento na sua pós-graduação aí na Jovem Advocacia, né? Sob a coordenação da professora Priscila Machado. Muito bem. Esse já é o nosso quarto encontro, lembrando que nós teremos 5 encontros. Bastante coisa aí para estarmos estudando. Nessa altura do campeonato, como já é o quarto encontro, tivemos, portanto, 3 anteriores, e os colegas já devem ter aí percebido um pouco da forma da nossa abordagem, que não é um só centímetro melhor ou pior do que nenhum outro colega que com certeza já passou e ainda passará nessa sua pós-graduação. O que trago no meu íntimo, assim, num contexto em que todo profissional precisa de ter aquele ponto de equilíbrio, né? Precisa ter paz para poder desenvolver seu trabalho. Esse meu ponto de equilíbrio, então, a paz eu alcanço, penso, na exata medida em que divido com você, profissional do direito, advogada, advogado, que vai exercer a advocacia no direito do trabalho. Essa paz, esse ponto de equilíbrio vem exatamente, então, do ponto em que eu procuro demonstrar a extrema responsabilidade que nós temos na condução do processo, atuando quer pelo empregado, quer pelo empregador. Portanto, já vimos nesses 3 anteriores encontros temas de muito relevo, como o que eu mais chamo atenção, sem dúvida nenhuma, é no que toca à entrevista do empregado, e também a entrevista do empregador, mas, sobretudo, a entrevista do empregado, não é? Por conta de que, na minha humilde visão, é, sem dúvida, o ato mais importante que o profissional do direito pratica. E é maluco, né? Porque está fora do processo, que é a entrevista. Quem não sabe entrevistar ou quem não tem vontade de fazer um bom trabalho, com certeza vai pecar durante esse processo, porque as ideias não vão bater. Pois bem, superada essa fase embrionária, porém a mais importante, precisa ter muita cautela, que é a entrevista. Uma vez o advogado, a advogada, tendo aí todas as informações iniciais, não é, colhidas por conta da entrevista, lembrando que a entrevista não acaba naquele ato de encontrar o seu cliente, quer pessoalmente ou então virtual. Não acaba naquele ato em que você colhe as informações. Não é? Na hora, então, de redigir a inicial, de contar os fatos em juízo, aí sim é que nós, muito provavelmente, pelo menos eu vivencio isso, sempre acabo voltando a falar com o cliente para poder dirimir e acertar eventuais arestas na hora de transportar os fatos que eu colhi lá na primeira entrevista com o relato de fatos que eu vou fazer dentro da minha petição inicial. Portanto, o estudo do direito, o estudo por exemplo, por que nessa pós-graduação, com 5 aulas, eu dividi o conteúdo na forma em que dividi? Porque primeiro vem a entrevista e procuração, contrato de honorários. Por que primeiro vem esse combo inicial aí para depois a petição inicial? E por que depois vem a contestação? E por que depois é a audiência? E por que só depois vem a sentença? Por uma ordem objetiva e prática. Não dá para começar o processo pelo recurso extraordinário. Não é? Então, tem uma ordem lógica para nós seguirmos, e é isso que, então, estamos trazendo aqui para você. Portanto, essa importância de saber entrevistar e trazer trazer todos os fatos que você colheu, e então incluir isso aí na sua petição inicial para narrar os fatos, nós vamos estudar a proposta do estudo destas 2 aulas, 4ª e 5ª aula, fechando a minha participação nessa brilhante pós-graduação. Muito bem. E isso eu vou abordar no momento oportuno, para tratar, então, do breve relato de fatos e, por fim,
no que toca o pedido, porque agora, como sabemos, por conta da reforma trabalhista, no rito ordinário também se exige que o pedido seja certo, determinado com a indicação do seu valor. Nós vamos explorar com profundidade o que é isso, o que é um pedido certo, o que é um pedido determinado, como se determina, o que é um pedido, o que é indicar um valor ao pedido. Indicar um valor ao pedido é a mesma coisa que liquidar o pedido? Me parece que não. O TST vem demonstrando que não também. Mas tem juiz de primeiro grau, eu vou falar até baixinho, e tem desembargador, desembargadora, que entende que indicação de valor e liquidação de pedido é a mesma coisa? Tem. E aí? Aí você respira fundo e leva isso para o TST. É triste, né? É como dizer, com o máximo respeito, à autoridade do Poder Judiciário que pensa dessa forma. E, inclusive, o colega se pensa assim também. Mas é como dizer que o processo começa pelo recurso extraordinário até, aí ele vai andando o processo, né, até chegar na entrevista do cliente. Mas a gente respeita e contra isso vamos nos insurgindo e levando para o TST. Então, esse é todo o contexto que que pretendo abordar com você, passando essas informações, demonstrando para você o que é litigar na esfera trabalhista. Sempre no começo dos materiais eu trago aí os meus contatos, né? Tirando essa foto, naturalmente essa página inicial fica muito boa. Tem aqui o meu Instagram, recebo muitos directs aqui e também no e-mail. Tem o meu grupo no Telegram, fica à vontade para entrar lá, que as novidades a gente sempre coloca lá. E ainda tem Facebook, enfim, e até um mini currículo aqui. Pois bem, continuando, vamos então abordar estes temas, né? Feita uma mini preliminar inicial, aí eu vou problematizar no sentido de lançar luzes aí no seu raciocínio para que você enxergue o que pode ter uma petição inicial trabalhista, ou melhor, o que deve ter uma petição inicial trabalhista, que muito provavelmente vai fugir ao seu a sua percepção natural dentro daquilo que provavelmente você foi formado ou dentro daquilo que você conhece do mercado da advocacia, vai fugir de uma simplicidade. A petição inicial é a coisa simples, o processo do trabalho é tudo simples, é quase uma besteirinha. Isso, tem advogado que só muda esse conceito, só muda esse entendimento depois que ele apanha muito e depois que ele prejudica muito os clientes dele. Mesmo antes da reforma trabalhista, essa coisa da simplicidade do processo do trabalho já vinha sendo afastada por conta das decisões judiciais exigindo uma maior entrega do advogado, sobretudo do empregado, do reclamante, né, no que toca à formalidade processual. Aí veio a reforma trabalhista e alterou o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, que iniciou, né, a exigência, passou a exigir o quê? Que o pedido viesse a ser certo, determinado com a indicação do seu valor. Isso já era exigido desde o ano 2000 para o rito sumaríssimo. Somente em 2017 isso daí passou, essas exigências técnicas passaram, não é, a ser cobradas também, exigidas também no rito ordinário trabalhista. Lembrando que no processo do trabalho, o que faz um processo tramitar em um rito ou tramitar em outro é o valor da causa e não a matéria, que isso já fique claro desde logo. Então, assim, mas o processo civil não é aplicado de forma subsidiária no processo de trabalho? Meu amigo, minha amiga, doutor, doutora, muita calma nessa hora. É aplicado? Lógico que é. O 769 da CLT fala que sim, o artigo 15 do CPC também fala que sim. Só que é supletivamente, complementarmente. Então, se a CLT prevê alguma coisa,
no processo, essa alguma coisa tem que ser respeitada, a menos que uma norma do processo civil seja mais favorável. E isso nós vamos abordar no momento oportuno, que não é agora. Porém, se estiver falando de rito, aí o rito é tranquilo, isso não se discute. Então, como que eu sei que meu processo está no rito ordinário trabalhista? Quando o valor da causa passar de 40 salários. Ah, não é a matéria, não? Não. Ah, então eu posso discutir, sei lá, acidente de trabalho, horas extras, tanto no rito ordinário quanto no sumaríssimo? Posso. Mas então, se o sumaríssimo é para ações que passam de 40 salários mínimos, então, se o rito ordinário, melhor colocando, é para as ações que ultrapassam 40 salários mínimos, então o rito sumaríssimo é qual? É até 40 salários mínimos. Então, de 0 até 40 salários mínimos, eu estou em que rito? Valor da causa. Eu estou em que rito? Sumaríssimo. E se o valor da causa passar de 40 salários mínimos? Aí eu estou no rito ordinário. Mas e as matérias que eu discuto no sumaríssimo e discuto no ordinário? São as mesmas. Portanto, não é a matéria que determina rito, e sim o valor da causa. Isso é importantíssimo a gente ter isso bem claro. Muito bem. Então, vamos dar uma contextualizada nesse bate-papo inicial, antes de efetivamente passar a estudar a estrutura e a petição inicial trabalhista em si. Então, eu chamo a atenção para esses pontos. Olha só. Então, aqui o tema da nossa pós é reclamação trabalhista, dessa aula. Muito bem. Então, como que você, advogado ou advogada, deve tratar casos de empregado falecido? Aí você fala, nossa, que coisa mórbida, já começa a falar de empregado falecido? Doutora, doutor, você não imagina quanto brasileiro morre trabalhando. O Brasil é o quarto, 1, 2, 3, quarto. O Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes de trabalho. Ou seja, demonstra a significativa responsabilidade dos empregadores no que toca à obediência às normas de medicina e segurança do trabalho. Demonstra que os órgãos de fiscalização trabalhista, né, que fiscalizam os empregadores, no mínimo falham, não é? E é bem verdade que, de uns anos para cá, essa base fiscal, não é? Que então ia às empresas e via como a coisa estava andando, se os empregadores estavam ou não cumprindo NR e tal, isso aí vem sendo cada vez mais diminuído essa força-tarefa, se pode usar esse termo. De modo que não tem freio, não tem uma fiscalização efetiva, o que justifica, então, o Brasil ser o quarto país do mundo em acidente de trabalho. Para que fique bem claro, isso aqui não é crítica, muito menos elogio a ninguém, a nenhuma órgão, a nenhum governo, nada. Isso daqui é uma forma de demonstrar para você o porquê que morre gente trabalhando. E morre pra chuchu, não morre pouco não. É realmente significativo o número do trabalhador que morre, não é, no exercício das suas atividades. É tão significativo que só em consultoria eu tenho alguns casos, já chegando a 10, no intervalo de tempo até curto, assessorando colega que tem reclamação trabalhista cuja viúva vem procurar, a regra geral é a viúva, né, vem procurar um advogado para postular uma ação de indenização em face do empregador. Então, veja, o primeiro país do mundo é a China, o segundo a Índia, a terceira a Indonésia e quarto o Brasil. O Brasil é o primeiro país da América em acidentes de trabalho. E aí envolve todos, inclusive o que gera óbito ao trabalhador. Portanto, é muito significativo isso que a gente está te chamando a atenção. Então, como aí acontece isso, a viúva ou o viúvo do trabalhador, da trabalhadora falecido, vem lá e te chama. Fala, escuta, eu vi que você fez um curso lá que você é advogado, que você fez um curso lá no Legale, de advocacia, né? E aí, olha, aconteceu esse caso aqui, né? A viúva falando para você que o marido dela morreu lá na empresa. Como que ele morreu? Então, lá tem um elevador de carga, eu estou te contando agora um caso prático. Lá tem um elevador de carga, um só, gigante, né? Bem grande, elevador de carga,
que transporta, então, as cargas do segundo e terceiro andar da empresa, segundo, terceiro e primeiro andar da empresa, para o térreo e, então, fazer a distribuição logística. Muito bem. Tá, e daí? Então, daí que esse elevador simplesmente não pode parar. E a empresa, ela tem um contrato com essa empregadora, essa empresa, ela tem um contrato com uma outra empresa terceirizada que faz a manutenção de elevadores. E aí? Então, aí no dia lá que a mulher do empregado falecido relatando, então, no dia lá que o trabalhador faleceu, o elevador falhou. Não era muito comum, mas eventualmente o elevador parava. E aí? Aí chama lá a equipe. Só que o tempo de espera pode ser de até 24 horas. Só que aquilo não pode ficar parado. E aí? Aí, mecânico de manutenção da própria empresa, das outras vezes que a empresa lá de elevadores veio fazer manutenção, o mecânico de manutenção da empresa, que foi o que faleceu, acompanhava e via como funcionava. Então, às vezes, ele ia lá e ele mesmo mexia. Mas porque ele queria? Não, porque ele tinha ordens para ir lá, ó, vê lá o que você consegue, né? Deu uma parada, ele ia lá, fazia, entre aspas, um gato lá, olhava o que tinha e fazia o negócio funcionar. E beleza, estava funcionando. Um belo dia, o elevador parou. E o que aconteceu? Fez o chamado, 15 minutos, 20 minutos, 30, uma hora e meia, a empresa parada, porque não podia descarregar, 3 andares, chamou o mecânico de manutenção lá, o encarregado, né? Ó, vê lá o que está acontecendo. Ele foi lá e viu. E o que aconteceu? Ele morreu esmagado por conta lá do elevador, porque não deu muito certo a manutenção que ele foi fazer. Ele era manutenção de máquinas, ele não era manutenção de elevador. E aí quando se viu o que sobrou lá do empregado, né? A empresa de manutenção ainda não tinha chego e tá aí, ó, processo andando. Aí eu pergunto para você: você está pronto? Você, advogada, você, advogado, você está pronto para advogar num caso desse? Que a viúva está te contando um caso como esse? Então, isso é advocacia trabalhista. E aí, você vai entrar com uma petição inicial, você vai falar o quê lá? Aí tem advogado que diz assim para mim: não, mas a hora que a viúva entrar lá na audiência, o juiz vai ver, o empregado não está lá, lógico, né? O empregado não está mais entre nós, na cadeira do empregado lá vai sentar a mulher dele. E aí? Aí o juiz vai ver que a pessoa morreu, né? E daí que o juiz vai ver que a pessoa morreu, meu amigo? Eu quero ver o que você vai defender no teu processo. Como é que você vai relatar esses fatos? O que você vai pedir? Que indenização que se pede nesses casos? Como é que funciona? Não é? Então, a reclamação trabalhista, a petição inicial do processo de trabalho, ela não é uma petição inicial que vai buscar só, eu quero aqui uma diferença de vale transporte, cesta básica, eu quero não é só isso. Então, o negócio não é tão simples, tá bom? O meu objetivo aqui é dividir com você o significado dessa bucha que é advogar. Então, presta muita atenção no que você vai aprontar nos processos aí, porque quando você espetar teu certificado lá no seu computador, aí você tem que prestar bem atenção no que você está juntando lá no PJE, porque amanhã podem estar espetando na doutora, no doutor. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Não é? Então vamos nessa. O que mais você tem que tratar? Terceirização, grupo econômico. O que é isso aqui? Responsabilidade dos empregadores. Para o quê? Pagamento. Aí vai ter responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária. Tudo tema para estudar. Distribuição por dependência. Por quê? Porque você entrou com uma ação e eventualmente não fez uma entrevista muito bem feita e percebeu que tinha mais coisa para pedir. E aí? Aí você distribui por dependência. Ou então, você entrou com a ação e o juiz extinguiu sem resolução de mérito. E aí? Aí você toca entrar com a ação de novo. Sempre atento a um negócio que chama prescrição. E aqui eu te chamo a atenção, hein? Prescrição no processo do trabalho, o estudo da prescrição no processo do trabalho, e quando eu falo estudo da prescrição no processo do trabalho, não é estudo filosófico, vamos ver quem foi a primeira pessoa do mundo, do universo que falou de prescrição para estudarmos, aí a pessoa está no terceiro sono já. Não é disso que eu estou falando de prescrição na prática. Se você, advogada, que está me ouvindo aí, se você acha que prescrição no processo de trabalho é aquela que conta
Ah, acabou o contrato de trabalho, tem 2 anos para entrar com a ação e volta 5. Se na tua cabeça a prescrição é isso, e só isso, eu digo para você, bora estudar. Bora estudar, porque nós temos N hipóteses em que a prescrição no processo de trabalho conta do fato, como se tivesse no cível. Então, é do fato que conta o acidente de. É do fato, acidente de trabalho é uma hipótese, comissões é outra. Tem uma série de hipóteses em que a prescrição começa a ser contada do fato que gerou a lesão, que em tese gerou a lesão. Começa a contar a prescrição desse fato, como se nós estivéssemos no cível, sem o contrato de trabalho acabar. Então, de novo, se você acha que a prescrição no processo de trabalho é a bienal e a quinquenal, se liga, porque não é só isso, não. E muitas vezes, o iluminado do advogado e a iluminada da advogada do empregado, sabe quando ele vai tomar ciência? Ah, esse caso era de prescrição, já tinha dado a prescrição, o contrato de trabalho nem acabou, mas já tinha dado a prescrição. Sabe quando que vai se ligar no movimento, o profissional aí? Quando vier a contestação e o advogado da reclamada der uma pancada bem no meio da testa do advogado, como quem diz, vai estudar, meu amigo. Olha o que você está aprontando aqui, você está pedindo coisa prescrita. Ah, mas o contrato de trabalho nem acabou. Então, nem acabou, mas essa hipótese dessa lesão que você está discutindo aqui contava do fato e não do término do contrato de trabalho. Ah, eu não sabia. Ué, você não sabia, então como que você está advogando? Se você não sabia, é igual o médico. Lembra do coração? Não sei se foi aqui que eu falei. Tá lá o médico, vai operar a pessoa. Tá lá o médico. Do lado do médico tem uma caixa lá com o coração dentro. Precisa trocar o coração daquele que está ali na mesa de operação. O que que faz? Vai lá, corta, dá um taio lá na pessoa, corta, tira o coração, põe um novo. É isso. Você sabe trocar coração dos outros? Eu não sei. Eu sei advogar no crime? Não passo perto. Não vou numa delegacia, porque se eu for lá para ajudar alguém, é capaz de eu ficar preso. Porque eu não sei. Então fica quieto, não vai pôr a mão onde você não sabe. Se você não sabe advogar, você vai prejudicar os outros. Né? O que eu sei de família? Nada. De qualquer área do direito? Nada. Malemar do direito do trabalho. E às vezes tem coisa que eu vou fazer e estou fazendo pela primeira vez. Isso porque eu já tenho mais de 10 anos no exercício da advocacia prática. Né? Então a gente precisa primeiro ter humildade. Para quê? Para saber que não sabe. E depois ter humildade para seguir um caminho para ver se você consegue fazer alguma coisa. Tá bom? Ah, mas eu fiz uma faculdade de Direito de 5 anos. Olha, eu não vou nem falar para que serve o curso que você fez de 5 anos do direito com relação à prática da advocacia. Eu não vou nem falar para você não ficar chateado. Muito bem. Distribuição por dependência, então. Trâmite prioritário. Poxa vida, de repente é um trabalhador que já conta com uma idade suficiente para você enquadrar ele no trâmite prioritário. Ou então ele sofreu acidente de trabalho e outros incidentes que nós vamos ver também no momento oportuno. O breve relato de fatos que eu já comentei, nós vamos ver de forma bastante profunda nesse encontro nosso. Muito bem. A diferença entre a petição inicial civil e a reclamação trabalhista. Aí a advogada fala para mim, nossa, mas tem diferença? Não é tudo a mesma coisa? Então, tem diferença, né, doutor? Ué, mas o processo civil não aplica de forma subsidiária no processo de trabalho? Subsidiária, complementar, não é? Então, por que é diferente? Aí nós vamos ver por que é diferente. Por que eu não vou falar agora? Porque tem um momento oportuno, né? Tudo tem a hora. Muito bem. Indeferimento da inicial. O juízo do trabalho pode indeferir a inicial? Pode, mas ele, juízo do trabalho, tem que atender a súmula 263 do TST, que é uma súmula bem bacana. Por que é bem bacana? Porque é uma das poucas que traz obrigação para o juízo da vara do trabalho. Isso é legal. E pouco advogado conhece isso. E menos ainda coloca isso aí na petição inicial. Como quem diz assim na inicial, que nós vamos ver aqui. Ô, excelência. Excelência. Ô, excelência. Primeiro grau, né? Vara do trabalho? Tá. Então, se for indeferir a minha inicial aí, atente-se para a súmula 263. Que não é só indeferir, não. Por quê? Porque o TST, por meio da súmula 263, está dando uma ordem para Vossa Excelência e que Vossa Excelência tem que obedecer isso aí. Né? Isso eu digo com muita tranquilidade, porque tem um processo, nós estamos em 2021,
Tem um processo de 2018. Na audiência, primeira audiência, a juíza mandou emendar a inicial. Ou melhor, a juíza extinguiu 2 pedidos sem resolução de mérito na audiência. Falei, mas excelência, por conta da súmula 263, Vossa Excelência não me concede um prazo para eventualmente estar aí adequando a inicial, porque aos olhos de Vossa Excelência ela está inepta. Não vou falar para ela, para mim não está, mas para ela estava. Ah, tudo bem, eu respeito. Mas então Vossa Excelência me concede nos termos da súmula 263? Não, doutor, está extinto o pedido. Uai, então tá bom, né? Quem manda aí no coreto é Vossa Excelência. Então, por favor, consigne meus protestos. Uai, protestos lá. Beleza, e o processo continuou com relação aos outros 2 pedidos. Os outros 2 pedidos, depois fez a prova, aquela coisa toda, veio a sentença procedente, bacana. E aí, recurso ordinário, para quê? Para levantar os protestos. Porque eu entendia que aqueles 2 pedidos não estavam ineptos. E a juíza tinha que me dar o prazo para... nos termos da súmula 263. Decisão do tribunal, acolheu o meu recurso ordinário, devolveu para a vara do trabalho, como quem diz. Como quem diz, não, com a ordem do tribunal. Ô, excelência, uma juíza aí de primeiro grau, então, obedeça a súmula 263. Aí ela fez a primeira audiência e concedeu o prazo para mim. Precisava, né? Mas por que isso acontece pouco no processo de trabalho? Porque os advogados não discutem. O que os advogados fariam no meu lugar? Mas já distribui outra inicial com relação aos outros 2 pedidos. Eu discuto, porque eu entendo que o advogado ele existe para fazer jurisprudência. Existe também para representar a parte. São vários efeitos que decorrem do exercício da advocacia, né? Então você pode dizer, tem gente que diz que faz justiça com a carteira da OAB. Não sei. Respeito. Eu acho que com a carteira da OAB, você é um atravessador. Um atravessador como outro qualquer, que atravessa, que faz a ponte daquele que está lesionado com o Poder Judiciário. Você faz essa ponte, você é um atravessador de direitos. Ou seja, você ganha dinheiro com o direito dos outros, se souber trabalhar. É isso aí que o advogado faz. Agora, você pode dar um glamour danado disso daí, que sem advogado não se faz justiça, que um monte de... Eu entendo dessa forma. Não, porque ainda mais na justiça do trabalho que tem o justo postulante. Não precisa de advogado. O empregado vai lá e reclama, pronto, acabou. Então, é melhor que tenha um advogado? Penso que sim, porque presume-se, né, que por estar assistido por advogado, ele vai ter lá uma assessoria mais técnica. O que, infelizmente, em muitos casos, a gente acaba vendo que não, né? Que era melhor esse coitado desse empregado ter ido reclamar sozinho. Mas, enfim, não é crítica a ninguém. O meu objetivo é sempre te abrir os olhos, mostrando para você o que é advogar. Que não existe um só minuto, um só centímetro de relaxamento, de, não, aqui eu estou tranquilo. Meu amigo, se em algum momento você sentir que aqui você está tranquilo, eu te informo, é justamente o momento em que você vai começar a perder o processo. Não existe espaço para estar tranquilo. Existe espaço, aqui eu estou técnico, aqui eu sei o que eu estou fazendo. Opa, aí é diferente. Aí você ganha um negócio que chama respeito. E atrás do respeito, pode ter certeza que vai vir muitas ações e, por conta delas, muito dinheiro. Não tenha dúvida disso. Norma mais favorável, né? O que é e como fundamentar. Como se valer da norma mais favorável. Nós vamos ver isso aí bem bacana no momento oportuno também. E como fundamentar as teses, né? Que fundamentar a tese é ter fôlego para chegar no TST e também no STF. Pois bem, vou terminando aqui o nosso primeiro bloco, demonstrando, já comentando muita coisa da prática, mas dando um norte nesses 2 encontros, quarta e quinta aula, procurando de forma, acredito, simples, num vocabulário humilde, batendo um papo aqui, tentando demonstrar para você o que é advogar, a bucha que é advogar, a responsabilidade que está atrás disso, ok? Digamos, amigal, doutor, doutora,